Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Estamos aí mais uma semana, mais uma terça-feira com o nosso quadro Coração Curado. E eu quero dar as boas-vindas a você que tá chegando aí com a gente. Seja muito bem-vindo. Coloca aí um oi, um boa noite. Coloca aí que você chegou, comenta aí com a gente no chat, esteja com a gente, participe com a gente. Nós estamos aí na nossa quarta semana do Coração Curado. Gente, como que passa rápido, né? Começamos aí no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Começamos aí no dia 8, fomos para o dia 15, dia 22 e agora dia 29. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o apoio, o carinho, a participação de todos. Boa noite para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. E eu quero pedir uma coisa: que você compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos, nos seus grupos, que você compartilhe esse link para que mais pessoas participem da nossa live. O vídeo vai ficar gravado, mas quanto mais pessoas participarem ao vivo, maior vai ser a entrega do YouTube. O YouTube entende que é uma live, um conteúdo relevante e vai estar levando para outras pessoas também. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Tudo na nossa vida que a gente divide, normalmente a gente perde metade. Mas o conhecimento não. Quando você passa um conhecimento para frente, você não está tirando de você um pedaço e cedendo para outra pessoa. Você está multiplicando aquilo. Você não perde nada. Pelo contrário, você aprende mais. Uma das melhores formas de ensinar uma das melhores formas de aprender é ensinar alguma coisa para alguém. Então, vai chegando, dando o seu like, vai comentando com a gente aí, compartilhando a nossa live. Eu vou mandar aqui para alguns contatos meus. Não deixa de participar. Se você quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Não fique com vergonha. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta sem necessidade. Nós precisamos aprender a perguntar. Quem pergunta aprende mais, né? Que eu tô compartilhando o link. Depressão. Hoje o nosso tema é um novo estudo, é um novo tema. E é um coração curado à depressão, o último estágio da dor humana. Vou colocar aqui nos meus contatos, nos meus grupos. Coloca aí também. Vamos aproveitando o tempinho aí, que a gente já vai entrar no assunto. É um assunto maravilhoso, que é muito rico. Eu estava estudando, né, a respeito, porque muita informação a gente já tem, mas é um momento de muita responsabilidade estar aqui falando com vocês, porque a depressão é um grande mal do século, é a grande doença do século e nós precisamos trabalhar para prevenir e também trabalhar para curar. Em algumas situações, a gente já precisa partir para o tratamento e para a cura. Para outras situações, nós podemos trabalhar na prevenção, mas não importa o momento. Importa que você esteja consciente de fazer isso, porque a sua vida depende disso, tá? Ô pessoal, a respeito do emoji, do coraçãozinho aí com a faixinha, com o band-aid, eu não consigo mandar para vocês agora, tá? Tenta copiar, colar, pegar do WhatsApp, mas se você for na carinha, você tá lá no YouTube agora. Quer ver? Eu vou fazer com vocês. Tá lá no chat. Aí você coloca lá para comentar e coloca a carinha. Vai aparecer direitinho, a carinha já aparece. O coraçãozinho tá lá na frente. E a concorrência tá na área, né? Estamos tendo aí as canequinhas com o café em família. E aí eu quero lembrar você de participar da live todas as manhãs no nosso Café em Família, canal do nosso pastor Domingos Oliveira. O nome do canal é Domingos Oliveira, meu pai, especialista em família. Esse é o cara que fala de família, que fala com amor, que fala com paixão
e fala com muita ênfase, né? Participe. Quanto mais a gente conseguir levar a palavra de Deus, a palavra de informação, de crescimento para as pessoas ao nosso redor, a gente vai multiplicando. A gente vai multiplicando o conhecimento, multiplicando as boas novas, multiplicando a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes a gente subestima o poder da mensagem de Deus. Porque hoje em dia, os canais que a gente tem mais eficazes para a gente levar a palavra de Deus para outras pessoas é através da internet, é através das redes sociais, é através das plataformas. Essa é uma ferramenta muito útil. Só que muitas vezes a gente subestima o poder de alcance que essas plataformas têm. Por exemplo, ontem eu estava conversando com algumas pessoas e eu ouvi comentários, testemunhos a respeito dessa live. E aí eu até comentei com a pessoa assim, puxa vida, como é legal a gente ouvir a respeito disso, porque nós pensamos muitas vezes, eu sou nova nisso aqui, é a minha 4ª live, eu não tenho muita intimidade ainda com a internet. E às vezes eu tô falando aqui pra você, eu tô de frente pro computador, não tem mais ninguém comigo. E aí o meu termômetro são os comentários, os likes. Aqui eu tô vendo, alguns espectadores simultâneos, a taxa de chat, as visualizações. Esse é o meu termômetro, só que não para por aqui. Para mim, eu estou de frente pro computador e vendo essas pessoas que estão comentando, que estão interagindo comigo. Mas é um conteúdo que fica gravado e que posteriormente vai chegar em mais pessoas. E a gente não tem ideia do alcance que a palavra de Deus tem através da nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela diz que os últimos tempos seriam abreviados, que o conhecimento, que a ciência, que a tecnologia, ela seria acelerada. Então, mas você já teve a impressão, eu tenho todos os dias, que o dia da gente, mesmo você acordar cedo, se você acordar tarde, se você for dormir tarde, se você for dormir cedo, parece que o dia não é suficiente para você fazer tanta coisa que você precisa, porque o tempo está abreviado. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então a gente precisa aproveitar a velocidade das tecnologias, da internet, para levar a palavra de Deus também para outras pessoas. Então não se esqueça, eu vou te dar 10 segundos aí para você compartilhar esse link para os seus grupos, os grupos da sua família, os seus amigos. Coloca aí nos seus contatos para que a gente possa começar esse tema maravilhoso e muito importante. É um tema de saúde pública, é uma questão de saúde pública. A depressão é o mal do século e nós precisamos falar sobre isso, tá bom? Então, um segundinho aí para você compartilhar. E é isso aí, gente. Vão colocando aí, ó. Se não achar o coraçãozinho com o band-aid, eu vou colocar aí de novo para vocês. Eu deixei o meu no jeito aqui hoje. Se você não achar, pode colocar qualquer coração. Coração quebrado, coração vermelho, coração amarelo. E pode colocar também a caneca de café, o café em família, que a gente... Nós somos todos uma equipe, um time, juntos somos mais fortes, tá bom? O importante é você comentar. Então vamos lá, pessoal. Já falamos aí sobre a importância de compartilharmos e agora vamos entrar no tema. Qual que é o nosso tema? Depressão, o último estágio da dor humana. O que é depressão? Muitos falam que, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade, por vezes, ignorante, que diz que a depressão é falta de Deus, que a depressão é frescura, que depressão é falta de serviço, que terapia boa é terapia cheia de vasilhas para você lavar. São comentários infelizes, são comentários cheios de preconceitos quanto a um assunto tão delicado. Eu falo com todo cuidado porque eu sou estudante de psicologia hoje, dia 29 de março de 2022. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, essa live, eu estou no 8º período de psicologia. E como uma futura profissional da saúde, eu tenho a obrigação e o dever de defender a importância de um bom tratamento, de um bom trabalho de conscientização, de estudo
para esse assunto. Muitas pessoas ao nosso redor estão sofrendo esse transtorno emocional, essa doença, essa patologia, e infelizmente muitas cedem ao suicídio. Não é uma brincadeira, não é um exagero. Nós já conhecemos várias pessoas, né, que infelizmente recorreram a essa saída, porque a gente tem mania de falar, não, suicídio não é uma saída, o suicídio não é uma opção. É uma opção. A pessoa tem a opção de acabar com a vida, a pessoa tem a opção do autoextermínio, mas não é a melhor saída. Se você está vivo, você tem a opção de morrer. E infelizmente a gente ouve muito sobre a conscientização de prevenção ao suicídio apenas no mês de setembro, que é uma campanha mundial do Setembro Amarelo. Mas prevenir o suicídio é um dever nosso durante todo o ano, todos os dias. Como que a gente previne o suicídio? Prevenimos o suicídio cuidando das pessoas ao nosso lado, cuidando da nossa vida, cuidando das dores dos outros, cuidando das nossas dores, porque nenhum de nós está imune a sentir dor. A dor é uma condição humana, é um sentimento, o sofrimento, a tristeza são condições humanas. Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que levanta a bandeira, Setembro Amarelo, campanha pela vida, depressão não é frescura. Mas às vezes a pessoa não consegue nem olhar para outra e desejar um bom dia. A pessoa não consegue nem dar preferência para o outro entrar na frente dele no ônibus, não consegue dar preferência para a pessoa no trânsito. E quanta hipocrisia, gente, quanta incoerência das pessoas levantarem a bandeira a favor da vida, mas não conseguir ser um pouco altruísta, empático, de poder dar preferência para o outro. São coisas pequenas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e que com certeza fazem toda a diferença. Sabe por quê? Você tem problema aí, não tem? Eu tenho. Quem tem problema aí? Coloca aí no chat assim, eu tenho problema. Coloca aí para mim. Eu tenho problema. Qualquer problema, gente. Problema de saúde, problema financeiro, problema na família. Se você tá vivo, você tem problema. Eu sou a primeira a escrever. E eu vou escrever em caixa alta. Eu tenho problema. Eu tenho problema. Isso não é problema você admitir que tem problema. Vamos admitindo aí, pessoal. Eu tenho problema. Nós estamos na terra, gente. Meu pai gosta de falar uma frase que eu acho muito legal, né? Pisou nessa terra, já era. Gente, os nossos desafios começam muitas vezes antes de nós nascermos. Então, é normal a gente ter problema e todos nós temos problemas. Só que da mesma forma que a gente tem problema, aquela pessoa que senta ao nosso lado no ônibus também tem problema. Aquela pessoa que está em pé perto da gente no ônibus, ela também tem problema. O motorista do Uber que a gente entra no carro, ele tá cheio de problema. O nosso professor, o nosso colega de trabalho, os nossos pais, os nossos filhos, eles têm problema. Cada um tem um problema de acordo com a sua realidade, a sua vida, mas ninguém está isento. E nós não devemos falar assim, o meu problema é mais grave que o seu. Não, são realidades diferentes, são pessoas diferentes, são constituições familiares diferentes também. Então a gente precisa respeitar a dor do outro. Mas voltando ao assunto da depressão, ontem eu estava escutando uma música muito linda que eu gosto demais, que chama Dia de Sol, do Gerson Rufino. Que tanto de gente que tem problema, ó. Meu pai, eu tenho um monte de problema. A nossa amiga e eu tenho muitos problemas. A nossa outra amiga disse, eu tenho mais de um problema. Eu tenho vários problemas. Eu amo pessoas sinceras. Todos temos problemas. Só de admitir isso, gente, vocês são demais. Eu adoro vocês, olha só. Só de você admitir isso, não fica mais leve? Aí a gente vê ali os nomes. Fulano também tem problema. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Porque a gente canta, né? Que nós somos um corpo. E a gente ajuda um ao outro no problema. Ontem, uma amiga minha postou na rede social assim, a vida adulta é como esticar, forrar a cama com lençol de elástico.
Você puxa a ponta para encaixar na ponta do colchão, a outra ponta solta. Aí você corre lá para encaixar a outra ponta, a ponta de cá soltou de novo. Aí eu falei com ela, mas é nessas horas que a gente precisa chamar alguém para ajudar a gente, enquanto um amigo, um pastor, um companheiro de vida, ele estica uma ponta do lençol de elástico, você vai lá e estica a outra, fica muito mais fácil. Principalmente para quem tem os braços curtos, que nem os meus, assim, ó. Eu não vou falar para escrever eu tenho braço curto, não, porque aí vai começar o bullying, né, gente? Porque eu sou da turma do braço curto. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, a depressão, ela é um problema sério, como eu estava falando da música. Eu vou colocar aqui o nome da música, ó. Dia de Sol. Gerson Rufino. Ouça essa música depois, se você estiver triste, abatido, precisando de uma esperança. Eu amo essa música. Essa música, ela é um retrato da minha vida. Ontem eu estava conversando com meu pai, falando assim, eu estava muito triste, né, no tempo que eu vivia a depressão. Aí essa música, ela cai como luva para mim. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. É tão interessante isso, porque eu falo pra você, hoje, exatamente hoje, eu tô fora da minha casa há quase 3 semanas, porque eu machuquei meu pé já é operado, eu lesionei os ligamentos, eu não consigo dirigir até agora, eu tô na casa dos meus pais, junto com meu marido, com meu filho, então a minha rotina, ela virou de cabeça pra baixo, né? Mas eu tô tão bem, claro que eu tô bem, na casa do pai e da mãe, não é, gente? Quem não vai ficar bem? Eu não sei se é meu pai e minha mãe estão bem. Claro que eles estão bem com essa companhia maravilhosa que é a minha, da minha pessoa. Eu pedi meu pai pra não se manifestar aí no chat, por favor. Aí, ó, minha mãe tá até falando que me ama, tá vendo? Ah, eu acho que é eu mesmo, né? Aí, ó, mais uma com problema aí, é isso aí. Então, a minha rotina virou de cabeça pra baixo. E mesmo assim eu continuo bem, porque nós nos guiamos pela palavra de Deus. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu olho para Jesus. Independente da minha situação, da minha rotina, eu posso ficar mal, mas eu não posso aceitar ficar mal para sempre. A gente tem um momento ali de desespero, um momento de angústia, um momento de tribulação, um momento de tristeza, mas chega, por quê? Se a nossa mente ela tá boa, se ela tá saudável, as outras coisas elas vão se encaixando. Por isso você precisa investir na sua saúde emocional. Você que tá assistindo esse vídeo, seja por live ou na gravação, você está investindo os seus minutos na sua vida emocional. Você está investindo no seu celular, o seu tempo, a sua internet, o seu computador, o seu celular, o que for. Você está trazendo para a sua vida um tempo de qualidade, para que você tenha um coração curado. Então, eu estava falando sobre isso. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Gente, eu dou cada gargalhada hoje que eu fiquei mais de ano sem dar. E eu ouvia muitas pessoas assim, não, Fernanda, você podia tanto voltar a ser quem você era. E eu falava assim, mas eu tô tentando, gente, eu tô tentando. E eu posso fazer uma autoanálise hoje que eu me tornei uma pessoa ainda melhor. Sem falsa modéstia, gente. Eu sou muito mais feliz hoje, eu sou muito mais completa hoje, eu consigo enxergar melhor as pessoas hoje, depois de tudo que eu passei. E é por isso que Deus me deu a oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse assunto. Porque eu conheço a depressão não só na teoria, mas eu também conheço de viver a depressão. Eu posso falar para a depressão igual o Jó falou para Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu conhecia a depressão apenas como teoria, como uma patologia, como uma doença. Hoje eu conheço a depressão pelo que ela é, porque eu venci ela. E do mesmo jeito que eu venci, você também pode vencer se você está numa situação de depressão ou num estado depressivo, que é diferente da depressão. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso estudo. Pessoal, esse assunto é muito complexo, ele é muito delicado. Eu não consigo entrar profundamente na teoria com vocês, porque isso aqui eu não tenho qualificação para ensinar sobre depressão, mas eu sou qualificada para te conscientizar sobre ela. Então, nós teremos algumas sessões de estudo da depressão. Não dá para falar tudo num dia só, obviamente, mas a gente vai começar esse estudo hoje
tudo baseado na palavra de Deus. Mas antes de falar sobre depressão, eu quero falar sobre tristeza. O que é tristeza? O que você acha que é tristeza? A minha mãe tá concordando aí, ó, verdade. Acho que é porque eu sou mais feliz hoje, ela. Verdade, também fala ainda mais. Falo mesmo. Nossa, Deus. Agora pensa, gente, se a própria mãe admite que você fala muito, imagina o tanto que você fala. Reflexão pra sua vida. Ah, se falar que eu falo muito, gente, pra mim é elogio, eu adoro. Então vamos lá. O que é tristeza? O que você entende por tristeza? Coloca aí no chat pra mim. O que você acha que é tristeza, gente? Coloca aí. Definição de tristeza. Não tem certo, não tem errado. O que é tristeza pra você? Olha, agora que eu vi o meu pai colocando aí, ó, eu que lute. Ele que lute. Então vamos lá. Eu brinco com ele assim, ó, você não queria ter filho? Porque quando ele casou com a minha mãe, ele falou, eu quero ser pai, eu quero ser pai, eu quero ser pai. Aí, 9 meses e 9 dias depois eu cheguei e agora ele que aguente, quase 40 anos depois, e ele que lute. Então vamos lá, gente. O que você acha que é a tristeza? O que é tristeza? O que é tristeza pra você? Vamos lá, gente, responde aí. Não precisa ter vergonha, não. O que é tristeza pra você? O que vocês acham que é tristeza? Eu vou falando aqui a definição de tristeza e eu gostaria que você compartilhasse comigo também o que você acha que é tristeza, tá bom? Vamos lá. A tristeza é um sentimento comum, é um sentimento normal que tem dia e hora para acabar. Tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. Olha que interessante. Tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. Quando a alegria chega, a tristeza vai embora. Parece óbvio. Só que tem um detalhe. A tristeza é uma condição humana. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos tristes. Porém, a tristeza não afeta a nossa produtividade e nem o nosso convívio social. Então, quando a pessoa deixa de fazer certas coisas com um motivo, eu estou triste, eu não vou em determinado lugar. Eu estou triste, eu não vou trabalhar. Eu estou triste, eu não vou no aniversário de alguém. Se isso for constante, se isso for por um período mais longo de tempo, isso pode se caracterizar como um transtorno depressivo, como a depressão, mas é só um psicólogo, juntamente, às vezes, com um psiquiatra, que consegue diagnosticar isso. Não faça teste na internet, fala, eu tenho depressão, eu não tenho depressão. Não faça isso. Você precisa procurar um profissional para te ajudar a identificar. Porque o primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Vamos escrever isso aí, gente? Vamos lá. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Aí, ó, a Thaís escreveu, tristeza é um estado de desânimo. Aquele dia que você não está bem, isso mesmo. Em algumas definições, eles colocam a tristeza como a falta de ânimo para a vida. Eu não trouxe isso aqui, mas eu li sobre isso e é verdade. A tristeza é um estado de desânimo. Nós vamos ler uma passagem bíblica que fala no momento que Jesus estava triste e que ele estava desanimado. A tristeza... Thaís, você foi direto. Thaís e Gael brilharam. E é isso aí. Pessoal, então escreve aí pra mim. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Fernanda, traduz isso, por favor. Gente, o que significa isso? O diagnóstico é quando um médico, profissional, um psicólogo, quem quer que seja, ele dá o diagnóstico mesmo, assim, ó, você está com a garganta inflamada. O que você vai fazer? Você vai entrar com tratamento de antibiótico. Mas sem diagnosticar, adianta, gente. A nossa garganta tá doendo, a gente tratar o ouvido? Adianta? Vai sarar? Não vai sarar. Então, o primeiro ponto pra gente é diagnóstico.
Então, se você tem alguma demanda com relação a isso, busque ajuda. Busque a ajuda do seu pastor, busque a ajuda do seu líder, do seu discipulador. Por quê? Muitas coisas a gente consegue elaborar com uma pessoa mais experiente ao nosso lado. Outras coisas a gente precisa de um profissional. Então, às vezes, você tem dificuldade, alguma resistência, algum bloqueio em procurar uma ajuda profissional, procure um amigo. Claro que um amigo responsável, né, gente? A gente precisa ter bom senso quanto a isso também. Então, falando da tristeza. A tristeza é um estado emocional, é um sentimento de desânimo, é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. E ela é muito diferente da depressão. Nem toda pessoa triste está deprimida. Mas normalmente toda pessoa deprimida ela está triste. Porque é uma tristeza que acompanha a gente e parece que ela nunca mais vai largar a gente. Por muitas vezes eu achei que eu seria vencida por ela. Eu já ouvi muitas definições de depressão. E uma das coisas que a depressão faz com a gente, com a pessoa que está naquele quadro, é roubar a nossa identidade. Gente, eu nasci num lar que sempre me afirmou como pessoa, como mulher, como um ser humano capaz de realizar os meus sonhos. Sempre. Eu sempre fui muito bem resolvida com a minha aparência, com o meu cabelo, com a cor da minha pele, com a cor dos meus olhos, com a minha sobrancelha. Gente, quando eu era adolescente, minha sobrancelha ela é bem cheia. E quando eu era adolescente, eu não fazia sobrancelha porque meu pai não deixava, né? Eu tenho que aproveitar pra desabafar, né? Só que até hoje, gente, eu tenho 35 anos. Aí quando eu chego num salão, na profissional, vou fazer a sobrancelha, eles sempre me elogiam. Falam assim, não, sua sobrancelha não tem falha, sua sobrancelha é inteirinha. Aí eu sempre falo assim, eu devo isso ao meu pai, que não deixou eu fazer besteira com a minha sobrancelha quando eu era adolescente. Eu era doida pra usar sobrancelha fina. Na minha adolescência, a moda era sobrancelha finíssima. Graças a Deus, o meu pai não deixou, né? Mas independente disso, eu não tinha problemas, eu nunca tive problema com a minha aparência. Na adolescência, o rosto cheio de acne, né? A pele super oleosa, hormônios se multiplicando no meu corpo. Eu sempre fui mais eu. Eu sempre me achei linda, maravilhosa, né? Do meu jeito, com a minha altura, com o meu braço um pouco torto. Pra mim isso é charme, né? Aqui meu braço, que charme. Nunca tive complexo, nunca. Independente se eu estava acima do peso, independente se eu estava um pouco mais magra que o normal, ou isso aconteceu poucas vezes, ou no meu peso ideal, né, para minha altura e tudo mais, independente disso, eu sempre fui muito bem resolvida. Só que quando eu estive nesse quadro de depressão, eu comecei a me questionar de todas as formas. E aí que entra o roubo da identidade. A depressão, ela rouba a nossa identidade. Segundo o doutor Augusto Cury, é um escritor maravilhoso, um psiquiatra brasileiro, ele fala que a depressão, ela é o último estágio da dor humana. Eu até usei essa definição aí no título do nosso vídeo. Depressão, o último estágio da dor humana. É um sentimento de tristeza permanente. Para todo lugar que você vai, dormindo, acordado, você só sente tristeza. Claro, gente, que a pessoa deprimida, ela trabalha, algumas pessoas trabalham, outras nem conseguem trabalhar, depende do estágio e do grau da depressão. Tem vários tipos de depressão, como eu falei, eu não tenho qualificação para te ensinar sobre todos eles, mas eu posso te conscientizar a respeito. É um sentimento de tristeza permanente. Ele afeta vários aspectos da sua vida, afeta a sua saúde, afeta o seu trabalho, afeta os seus relacionamentos, afeta a sua família e a sua vida social. A depressão, ela afeta tudo isso. A simples tristeza não afeta tudo isso. Ela afeta ali o seu estado emocional. Mas a depressão, ela compromete sua vida em família, ela compromete a sua vida no trabalho, compromete a sua vida financeira, compromete os seus relacionamentos em geral, compromete também a sua saúde. Então, é muito importante você saber diferenciar, você saber entender, você saber
entender aquilo que você está sentindo. Se é tristeza, se é depressão. E para isso você precisa de um acompanhamento. Você precisa conversar com alguém que possa te ajudar. Tudo bem? Pessoal, eu quero dar um exemplo bíblico aqui de alguém que sofreu essa situação. Eu quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Nós já estamos caminhando para o final da nossa live. É muito rápido, é muito assunto, é muita coisa para falar, mas a gente tem aí as próximas semanas para discutirmos sobre isso. Antes de ler, deixa eu ver aqui. Charme. É charme, Ricardo. Meu braço é charme. Eu sou demais. Vamos lá. Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Tá falando de Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Jesus estava orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu quero dar uma pausa aqui, nós vamos ler mais um pouquinho. Imagina, Jesus, o Filho de Deus, Verbo vivo, Filho do homem, o nosso Salvador, o Senhor, o nome que agora está acima de todo nome. Ele precisou de ajuda. A Bíblia fala que ele estava atribulado. Em algumas traduções fala que ele estava atribulado, que ele estava desanimado. Foi quando eu falei da definição que a Thaís trouxe pra gente. Ele estava num profundo desânimo, num sentimento de depressão, num sentimento de profunda tristeza. E ele já vinha sendo acometido desse sentimento, que ele já sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele era humano também. Então, ao passo que ele era humano, ele estava sujeito aos sentimentos que a humanidade está sujeita. E aí, e posto em agonia, versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Gente, os discípulos de Jesus dormindo de tristeza. Você conhece gente que dorme de tristeza? Tem gente que não consegue lidar com a própria realidade da sua vida e vai dormir. Tem gente que gosta de dormir mesmo, né? Eu amo um belo sono. Eu gosto de dormir. Mas tem pessoas que dormem de tristeza. Elas dormem para se refugiar, para fugir daquilo, para fugir daquela sensação de impotência, daquela angústia, daquela agonia. E disse-lhe Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Bom, eu li esse trecho da Bíblia para te conscientizar do seguinte: Jesus precisou da ajuda de um anjo. Os discípulos dormiram de tristeza e eu estou falando de homens que dividiram a história. Jesus dividiu a história da humanidade. A humanidade, a pessoa pode acreditar ou não em Jesus, ela está no ano de 2022, depois de Cristo. Então ele dividiu a história. Um homem que dividiu a história, o próprio Deus, em homem, sendo homem, precisou de uma ajuda. Quem somos nós, meros mortais, para falar que a gente não precisa de ajuda? Talvez você está num quadro depressivo e não sabe. Por quê? Porque você não abriu sua vida para ninguém. Porque você não teve humildade de falar: eu preciso de ajuda. E aí eu quero trazer só uma diferença aqui sobre uma definição, uma nomenclatura a respeito da depressão, porque isso aqui é muito importante para você. E aí a gente já vai encerrar. Nós vamos diferenciar o que é um quadro depressivo e uma depressão. Quadro depressivo tem muito a ver com o luto, aquilo que a gente já estudou nas últimas 3 sessões, nas primeiras 3 sessões que nós tivemos no nosso quadro. Nós estudamos sobre luto. O quadro depressivo, ele é uma situação de tristeza. Eu quero explicar para vocês da forma correta.
Corrigindo, não é quadro depressivo. Estado depressivo é uma condição que nós estamos, é uma transitoriedade de sentimentos. Estado depressivo. Estado depressivo quer dizer que você está em uma situação depressiva. Pode ocorrer após o término de um relacionamento, pode ocorrer após a morte de um ente querido. Ele é vivenciado com base nas nossas perdas, através de uma tristeza baseada no sentimento de perda. E ela tem uma causa real. Várias pessoas vivem um estado depressivo, tá? Estado depressivo. Você está numa situação depressiva, numa situação de tristeza. Mas o quadro depressivo, a depressão, já é uma patologia, já é uma doença. Ela já tem um tempo que está te acometendo. É quando a pessoa não consegue superar aquele estado depressivo, aquela doença. Ela não consegue superar aquele sentimento de tristeza profunda. Aí ela entra num quadro depressivo. Fernanda, bugou, não tô entendendo nada. Volta lá que você vai entender e eu vou explicar novamente. Estado depressivo é quando a pessoa está no momento de tristeza. Não quer dizer que ela está doente, mas quando passa para um quadro depressivo, para a depressão, já é uma patologia. Toda pessoa que está num quadro depressivo está doente. A pessoa que está no estado depressivo, aquilo é transitório, aquilo é temporário. Mas quando a pessoa não consegue superar esse estado depressivo, ela progride, infelizmente, para um quadro depressivo, para a famosa depressão. Não temos mais tempo para falar sobre o assunto, mas na próxima terça-feira nós continuaremos com o assunto depressão. Antes de terminar, só quero te lembrar de uma coisa. Vários personagens da Bíblia, vários heróis e heroínas da fé passaram pela depressão. Temos alguns exemplos de homens que mudaram a realidade das pessoas que estavam em volta deles, homens que estão registrados na Bíblia, homens que são referenciais para nós hoje depois de milhares e milhares de anos. Eles tiveram sintomas de depressão e de profunda tristeza, dentre eles Jó, Elias, Jeremias, Davi, o próprio Jesus, que nós falamos dele, os discípulos de Jesus e tantos outros, dezenas e dezenas e talvez centenas de pessoas da Bíblia que passaram pela depressão. Por que Deus fez questão de registrar as fraquezas desses seres humanos? Para nos mostrar que eles são feitos gente como a gente. E que do mesmo jeito que Elias suportou a depressão, Elias é um exemplo clássico e nós vamos falar dele propriamente, diretamente na próxima semana. Elias, muito mais do que superou uma depressão, Elias foi arrebatado, foi levado aos céus num carro de fogo. Gente, se ele, que era gente como a gente, superou, por que a gente não vai superar? Porque você não vai superar. Você é mais forte que a depressão. Mas você precisa fazer um trabalho de inteligência emocional, de saúde emocional, um trabalho de ressignificação da sua dor, ressignificação da sua tristeza e dos seus sentimentos. Então, o primeiro passo é você estar aqui com a gente, estar aqui comigo aí nesse trabalho maravilhoso do Coração Curado. E eu acabei de ouvir uma frase maravilhosa no podcast. E aí eu quero pedir, fazer um desafio com vocês. Nós vamos orar. Eu vou abençoar a sua vida. Vou ler para você um versículo e nós vamos escrever uma frase com um print, igual na semana passada. Primeiro ponto. Nós vamos ler. Eu quero que você me ouça. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz o seguinte: O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará.
Não temas nem te espantes. Ninguém pode te resistir. Ele está com você. A depressão é difícil de superar, mas Deus é muito maior que ela. E você também é mais forte. Você é mais forte. Além de ter um Deus forte vivendo dentro de você, você também é forte. Tome posse da sua força e vença isso, porque você é capaz. Então nós vamos orar para que Deus coloque isso dentro de nós, essa força, essa ousadia, essa coragem, porque você é mais forte do que você pensa. Antes de ser feliz, Deus vai te ensinar a ser forte. E é hora de ser forte. Feche os seus olhos onde você está e eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro abençoando essa pessoa que está nessa live ou que está assistindo essa gravação. Não importa, Pai. Não importa como essa mensagem chegou na vida dessa pessoa. Mas eu peço a Ti que o mesmo Espírito que habitou na minha vida, que habita em mim e que trouxe para mim novidade de vida após a depressão, após uma profunda tristeza, após viver o último estágio da dor humana, eu profetizo que sobre essa vida não vale nenhum encantamento e que da mesma forma como o Senhor me contemplou com a cura através da ciência e através da Tua palavra, da fé que eu deposito e sempre depositei no Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus que mude a realidade, seja um estado depressivo, seja um quadro depressivo, que o Senhor mude a realidade dessa pessoa que está comigo aqui agora nesse vídeo. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós temos um desafio aqui, ó. Você vai tirar um print. Ô, gente, escolhe um ângulo bom aí, né? Tem gente que caprichou no print semana passada. Eu saí rindo, feliz e tal. Teve gente que eu tava de olho fechado e com o bico. Ah, eu não ligo não, eu sou bonita de todo jeito. Mas capricha num ângulo aí. Ajuda a nossa amiguinha aqui, tá bom? Pra sair bem no print. Você vai fazer um print da live ou do vídeo. Não importa a hora que você tá assistindo esse vídeo. Você vai printar e aí você vai postar nas suas redes sociais a seguinte frase de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que ele disse o seguinte: sofrimento sem significado gera desespero. Uau! Sofrimento sem significado gera desespero. O que isso traz pra gente? Que a gente precisa saber os porquês do nosso sofrimento. Não é passar por cima do sofrimento e fugir do sofrimento, não. É sentir a dor, colocar um significado para essa dor, para que a gente não viva uma vida de desespero. Eu vou escrever a frase aqui para você copiar e aí semana que vem nós vamos falar sobre essa frase. Mas eu quero que você reflita sobre ela aí durante a semana, tá bom? Vamos lá? Sofrimento sem significado. Sofrimento sem significado gera desespero. Essa frase não é minha, gente, claro, né? Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco, é um homem, assim, acima da média, que trouxe essa afirmação pra gente. Então, nós precisamos dar significado à nossa dor, para que essa dor possa nos levar ao nosso propósito. Combinado? Então, tira um print aí, compartilha essa frase e que você seja muito abençoado durante a sua semana, que você ressignifique as suas tristezas para que você chegue cada vez mais próximo ao seu propósito. Que tudo que eu estou vivendo da minha vida, após um momento de tanta tribulação, você também possa viver em nome de Jesus. Beijo no coração curado de vocês. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Vocês são a minha companhia aqui, tá bom, gente? Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada de coração pelo apoio. É muito importante cada comentário, cada like, cada palavra carinhosa que eu recebo aí. Cada vez que vocês me dão a mão. Isso é muito importante pra mim, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe e que você tenha uma excelente noite e uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Tchau, tchau e até semana que vem no mesmo horário.